muita teoria, muita viagem no tempo e muito nó na cabeça, Dark terminou já deixando muita gente com saudade de uma história tão intrigante assim pra acompanhar. Mas calma que na Netflix tem outros mistérios bem bons pra você continuar nessa maratona. Eu sou a Aline e hoje eu vim indicar 6 séries com bons suspenses, com ficção científica e com bastante reviravolta pra quebrar a cabeça daquele jeitinho que a gente gosta. Não Fale com Estranhos é uma minissérie de 8 episódios que começa quando uma mulher misteriosa chega numa cidadezinha lá na Inglaterra e conta pro protagonista, o Adam, um segredo cabeludíssimo sobre a esposa dele. No começo ele fica meio sem entender nada, mas acaba vendo que as informações que ele recebeu faziam sentido sim. E aí, enquanto ele tá lá tentando investigar a esposa, ele vai querer saber também quem é essa mulher que chegou do nada soltando essa bomba. E junto com essa história tem também uma detetive que tá cuidando de outros 2 crimes bem esquisitos que aconteceram lá nessa cidade. E enquanto essa história vai se desenrolando, a gente vai vendo como que esses mistérios e os segredos estão conectados. Aliás, assim como em Dark, vários personagens dessa série têm umas ligações malucas entre eles que vão te deixar montando aquela árvore genealógica todinha. Essa série é inspirada na obra literária de um autor norte-americano chamado Harlan Coben, que não é tão famoso no Brasil, mas lá fora é bem reconhecido pelas histórias de mistério. Então, se você também gosta de ler coisas do gênero, vale dar uma olhada. Pra quem curte um clima mais dark, Silêncio na Floresta é uma série polonesa toda trevosa que conta a história de um promotor de justiça que nunca conseguiu superar o desaparecimento da irmã dele 25 anos atrás. Um dia ele é chamado pela polícia para reconhecer o corpo de uma vítima de assassinato e vê uma marca muito familiar que parece ser de um outro adolescente que também sumiu na mesma época da irmã. Com isso, ele decide reabrir as investigações para tentar tirar alguma coisa aí dessa ligação. E o mais legal de acompanhar a solução desse mistério é que a gente vê a história em 2019 e em 1994, que foi quando o desaparecimento aconteceu. Então também rolam esses paralelos bem legais entre os personagens adolescentes e depois eles adultos. E claro que enquanto a história principal tá caminhando, a gente também vai tendo novas informações sobre o que estava acontecendo ali nos dias anteriores ao sumiço da menina e o que os outros personagens estavam fazendo no dia que o crime aconteceu. Agora imagina aqui se na hora de lidar com uma treta, uma outra versão de você aparecesse para resolver o problema no seu lugar. Essa é mais ou menos a história de Curon, uma série italiana da Netflix. A história começa quando uma mulher que nasceu nessa cidade chamada Curon volta para lá muitos anos depois, já com os filhos adolescentes. O problema é que o lugar é sinistro, ela acaba sumindo e os filhos, que são um casal de gêmeos, têm que tentar descobrir onde é que a mãe foi parar. Enquanto eles começam a revirar o passado dela, que foi mega traumático, eles também descobrem uma lenda local sobre uma maldição que desperta criaturas bizarras por lá. Então, além das pessoas, a própria cidade é um personagem bem importante para a série, até porque essa lenda envolve uma torre horrorosa que fica largada lá no meio de um lago. Curon, inclusive, é um lugar que existe de verdade. Era uma comuna italiana que acabou desaparecendo depois da construção de uma represa, mas que foi reconstruída depois alguns quilômetros mais para o norte. Diz até que dá para ouvir os sinos tocando naquela torre. Agora a gente vai viajar lá pro outro lado do mundo para assistir Erased, uma série japonesa que conta a história de um menino com o poder de voltar alguns minutos no tempo toda vez que uma coisa ruim tá para acontecer e ele precisa evitar. No dia a dia ele convive com esse poder normalmente, evitando alguns perigos normais, umas coisas básicas da vida e segue o jogo. Até o dia que ele chega em casa e encontra a mãe esfaqueada e esse poder faz ele voltar muitos anos no tempo e ele volta a ser criança. Então ele conclui que o ponto-chave para salvar a vida da mãe deve estar ali naquela época também. Mas enquanto isso, no presente, ele acaba virando o principal suspeito desse crime. Com esse retorno à infância, a série também explora outras mensagens bem reflexivas, bem emocionantes também, sobre amizade, sobre os laços com a família e sobre solidão, que é um outro tema bem importante para um outro mistério que tem na série, mas não vou dar spoiler. The OA estreou na Netflix mais ou menos na mesma época ali de Dark e também é maravilhosa para quem curte essa história de viagem entre mundos. A protagonista é a Prairie, uma menina cega que some durante 7 anos e depois volta com a visão totalmente perfeita. Mas enquanto a polícia está investigando, ela se recusa a contar para eles o que aconteceu. Mas ela forma um grupinho em que ela conta toda a história e pede ajuda para salvar uns outros amigos. Durante essa jornada deles é que a gente vai ver a criação dessa viagem entre dimensões,
rolam outros desaparecimentos, mas um monte de mistério acontece e é aquele prato cheio para quem gosta de ficar criando teoria e tentando entender tudo que pode acontecer. E agora vem o golpe mesmo, que é a série morreu cancelada depois da segunda temporada e ficou sem final. Os fãs quase viajaram para outra dimensão de tanta raiva, rolaram até boatos de que ela poderia ser salva na época e que o autor já tinha planos para o final, mas a Netflix não falou nada. Pelo jeito, é isso aí, nunca saberemos como é que essa história terminou. E se você assinar também a Amazon Prime Video, eu tenho uma dica extra, que é uma série de 2020 chamada Tales from the Loop. Quando ela saiu, foi bem comparada com Dark, com Black Mirror e até com Stranger Things, por ter alguns personagens e algumas histórias que são meio parecidos mesmo. Mas o jeito de contar essa trama aqui é bem diferente. A série acompanha a vida de algumas pessoas em uma cidadezinha onde existe uma máquina chamada The Loop, que foi criada para explorar o universo, mas que também acaba provocando alguns incidentes meio estranhos. O formato da série é bem legal porque cada episódio conta a história de um personagem, mas os outros também participam meio como coadjuvantes dessas tramas que estão todas ligadas ao loop. Eu já aviso também que essa é uma série mais reflexiva, sem muita ação, é mais pra pensar na vida, até porque ela foi inspirada em uma série de pinturas. Então, se o seu estilo é mais contemplativo, eu acho que você vai gostar mais. E essas são só algumas de várias séries muito boas pra dar nó na cabeça. Se você quiser mais sugestões, dá uma olhada no nosso link da bio, que a gente tem matéria completinha explicando tudo sobre outras séries com mistérios bem babadeiros também. Um beijo e até a próxima!